E vamos conversar? Muito bem, muito bem. Pessoal, estamos estudando a carta aos Efésios. O capítulo 4 da carta aos Efésios abre a segunda parte da carta. E estamos vendo nessa carta a questão da unidade da igreja, como ser igreja. E claro, para sabermos como ser igreja, cada um de nós precisa saber o que é ser cristão. Então, o apóstolo Paulo e sua equipe, eles se debruçam sobre essa questão. E Paulo, que carrega consigo a experiência de Jesus Cristo, junto com a sua equipe, Paulo, ele percebe que eu e você também temos a necessidade de fazermos aquela experiência pessoal com Jesus, para que esta experiência seja o fundamento da nossa vida como igreja, da nossa vida em comunidade. Então, lembrar, para Paulo, nenhum outro fundamento deve ser colocado, somente a pessoa de Jesus. Então, por isso, para que Jesus seja a pedra fundamental da nossa vida, é preciso que eu e ele tenha experiência, que eu me relacione com Jesus. E aí nós temos um problema, e o problema ele é muito simples. Hoje nós não temos um contato físico diretamente com Jesus, como os discípulos e discípulas tiveram no passado. No passado, Jesus, corpo, alma, a pessoa em si, a pessoa física de Jesus, esteve entre os discípulos e discípulas. Então, esteve entre os discípulos e discípulas. Acontece que, após a sua morte e ressurreição, a presença de Jesus, ela se tornou presença espiritual entre nós e também presença consubstanciada. Presença espiritual. Claro, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Presença consubstanciada. Eucaristia. Eucaristia. Na Eucaristia nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Só que esta manifestação real é diferente daquela outra realidade que foi sua presença física como mestre andando entre nós. Então o que acontece? O nosso jeito de lidar com Jesus é diferente porque o seu jeito de estar entre nós também é diferente. Então, uma coisa é eu chegar para o mestre e perguntar para ele: Jesus, como que eu devo fazer isso? E ele fala: faça assim. Outra coisa é eu perguntar hoje para Jesus: Jesus, como que eu devo fazer isso? E aí, eu não escuto aquela vozinha. Tem gente que diz que escuta, mas o normal é não escutar. Aquela vozinha, faça isso. E aí o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a perguntar para Jesus no seu evangelho, na sua palavra. Porque no seu evangelho, na sua palavra, Jesus continua falando comigo. E essa presença na palavra, essa presença na Eucaristia, essa presença na relação com os irmãos, vai me falando ao coração. Então, hoje ainda, eu sou capaz de me comunicar com Jesus, só que a realidade que se dá a isso é diferente da que foi lá no passado. Então é diferente isso. As comunidades, então, depois que os discípulos, os apóstolos morreram, as comunidades tiveram que caminhar com as próprias pernas na sua relação com Jesus, num outro estado que não era mais aquele estado primeiro. E aí o que acontece? A gente sente que as coisas não são tão simples assim, hoje. E com isso, eu e você, ao lidar com a realidade que é Jesus, eu e você, como igreja, nos sentimos mais frágeis,
Porque na nossa cabeça temos a ideia de que com aquela presença física de Jesus, era mais fácil a gente dar ouvidos a ele. Isso está na nossa cabeça, tá? Só que quando a gente lê o Evangelho, não era mais fácil. Eles tinham as mesmas dificuldades que nós temos. Então eles continuam tendo, eles tinham dificuldade e nós continuamos tendo dificuldade. Entre eles lá, Jesus falava, eu vou para a cruz. De repente eles estavam brigando pelo poder. Hoje nós conhecemos a cruz, mas ainda hoje entre nós a briga pelo poder. Pelo poder. Lá naquele tempo tinha gente que seguia Jesus para se aparecer. Hoje no nosso tempo tem gente que segue Jesus também para se aparecer. Lá naquele tempo tinha gente que seguia Jesus por amor. Hoje também há pessoas que seguem Jesus por amor. Então, as respostas à realidade são semelhantes àquela realidade que é diferente. Mas as respostas, apesar das diferenças, as respostas são semelhantes. Só que nós temos um pouco isso na cabeça. Hoje é mais difícil ser igreja, porque naquela época Jesus estava pertinho, estava tudo fresquinho, né? Agora, passado tantos e tantos anos, tem internet, tem mais tentação, tem gente sem juízo, tem muito mais gente para atrapalhar e essa coisa toda. Então a gente acha que a realidade hoje está mais complicada que a daquele tempo. Até que acho que pode estar um pouquinho mais complicada mesmo. Só que as respostas que damos não são tão diferentes daquelas que os primeiros discípulos deram. Então, o que acontece? Quando Paulo fez sua experiência de Jesus, Paulo não fez a experiência com Jesus naquele nível físico que os outros discípulos fizeram. Porque Paulo conheceu Jesus depois de sua morte e ressurreição. Só que Paulo conheceu os outros discípulos. E isso nós não conhecemos. Por outro lado, eles não tinham o texto bíblico facinho na mão. Hoje nós temos o texto bíblico facinho em nossas mãos, em forma de livro, mas também no celular, no computador, nós temos acesso à vontade ao texto bíblico. Então, o que acontece? Se por um lado tem coisa mais difícil, por outro lado, nós temos alguns privilégios que eles lá não tinham. Outra coisa, pouca gente naquele tempo sabia ler e escrever. Hoje, boa parte de nós sabe ler e escrever. Lê mal, escreve mal, mas em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então a gente, né? A gente está até bem, né? Aí com o nosso pouco, com o nosso é o que temos, não é? Para se virar. Então, isso é bom, tá? E aí então, quando Paulo ele semeia o evangelho na comunidade, Paulo tem consciência que a comunidade, ela não tem aquela experiência física. Por isso, a comunidade é chamada a recriar essa experiência na convivência com Jesus, na forma espiritual, na forma consubstanciada, mas também na forma comunitária. Porque para Paulo, na nossa relação com os irmãos e irmãs, Jesus se manifesta no Evangelho, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então, o estar reunido em comunidade, naquele esforço de respeitar o que o outro pensa, respeitar o outro no que fala, saber discordar sem perder a alegria, sem perder o respeito, essa dificuldade da gente conversar muitas vezes, de conviver. Apesar de todas essas dificuldades, é nessas dificuldades, no nosso esforço, que Jesus vai se manifestando, porque estamos reunidos em nome dele.
E aí, então, é isso que está por trás do texto. O fundamento é a pessoa de Jesus. Então, essa é a regra básica. O fundamento é a pessoa de Jesus. Aí nós entramos na segunda parte do texto, que é o capítulo 4. E no capítulo 4, nós dividimos ele em duas grandes partes, tá bom? Então, capítulo 4, nós dividimos ele em duas grandes partes. A primeira grande parte, capítulo 4, versículo de 1 a 16. Então, essa é a primeira grande parte. Depois, nós vemos uma segunda grande parte, que é do capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 32. Então, o capítulo 4 inicia-se a segunda parte da carta, e nesse capítulo, o 4, nós dividimos em duas partinhas, tá bom? Então, de 1 a 16, de 17 a 32. Então, mais ou menos isso, tá? E aí, claro, o nosso método, não dá para escapar dele, que é o quê? Ler a carta, não é? Vale mais ler a fonte. Ler a fonte. E a fonte é a carta. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lendo, vamos comentando, tá bom? Vocês vão perceber que boa parte dos comentários que agora fazemos são semelhantes aos comentários que fizemos na introdução, no capítulo 1 e no capítulo 2. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, toda a temática da carta, de certa maneira, ali já está colocada. Então, toda a temática da carta está ali colocada. E por isso, então, agora, já vimos um pouco na vez passada, e agora nesse capítulo vamos ver também bastante repetição de ideias daquilo que já foi dito. Mas Paulo é judeu, e como judeu, o judeu tem um método pedagógico. Ele tem uma pedagogia. E nesta pedagogia, Paulo, ele, como judeu, ele faz o processo de repetição. Então, Paulo sempre vai pegar ideias principais, e nas ideias principais ele vai fazer o quê? Repetir. Repetir para inculcar. E por que isso? Porque eles não tinham o hábito e a possibilidade material de ter livros. Então eles não têm como, ninguém tem esse texto na casa. Esse texto agora eles tinham na comunidade. Então o que acontece? Na comunidade ele vai insistir, vai repetir, para que a comunidade vai pegando as ideias principais. E não abandone as ideias principais. Então ele vai fazer isso. Vai ficar batendo na mesma tecla, para inculcar em nós o ensinamento fundamental. Isso é necessário, ainda hoje isso é necessário, porque, olha, 2000 anos, com o texto na mão que nós temos, com o texto no computador, tablet, no livro, no papel, no folheto, no retroprojetor, na igreja, com todo o texto, ainda tem pessoas que pregam a morte em nome de Jesus? Ainda hoje, pessoa pregando a morte, o ódio em nome de Jesus, sendo que Jesus já cansou de falar, Paulo e todos os apóstolos já cansou de falar que Deus é amor, e ainda há pessoas que continuam insistindo no ódio. Então significa que a ideia tem que ser inculcada. Por isso tem que se falar muito da mesma ideia. Por isso que Jesus falou muitas vezes: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque isso não estava entrando na cachola das pessoas. Então, Paulo vai fazer isso. Ele vai incutir algumas ideias.
Muito bem, então aqui, ó, da mesma forma que aconteceu no capítulo anterior, Paulo está colocando aqui, ó, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Então, Paulo novamente, ele se declara prisioneiro no Senhor. Novamente, ele se declara prisioneiro do Senhor. Por que mesmo? Vocês lembram da vez passada? Porque ele se chama prisioneiro do Senhor? É isso mesmo, pode falar. Porque ele está na prisão. Ele está falando a mais pura verdade. Ele está na cadeia. Então ele está na cadeia, eu, prisioneiro do Senhor. E aí ele pede o quê? Ele pede que a comunidade se comporte. Então, que nós nos comportemos. Que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. E aí vocês lembram qual foi a vocação? A palavra que ele utilizou sobre vocação foi a palavra predestinação. Nós estamos predestinados a sermos imagem de Deus, a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós estamos predestinados. Quando Deus nos fez, Ele já nos fez para que nós sejamos como Jesus. Só que a gente, na nossa liberdade, pode ser e pode não ser. Na nossa liberdade. Mas Ele nos fez para isso, nos fez para a gente ser gente boa. Gente boa. Mas a gente pode escolher ser xarope. A gente pode escolher ser xarope. Então, a palavra que ele usa aqui nesse caso é o verbo comportar, né? A palavra comportamento. A palavra comportamento. E quando a gente fala em comportamento, né, se comportar, a gente está falando no nosso jeito de viver, nosso jeito de ser, nosso jeito de agir. Jeito de viver, jeito de ser, jeito de agir. Fulano diz que tem fé, mas se comporta como quem não tem fé. Acontece muito isso. A pessoa diz uma coisa, mas acaba sendo muito diferente daquilo que ela fala que é, ou que quer parecer que seja. Então, Paulo está dizendo aqui para nos comportarmos de modo digno da vocação que recebemos, a vocação ao qual nós fomos predestinados. Fomos predestinados a ser como Jesus. E para sermos como Jesus, precisamos nos comportar como Jesus se comportou. Então, Paulo está dizendo isso para a gente. E aí, então, Paulo vai dizer algumas características típicas de Jesus. Paulo vai falar um pouquinho sobre como que Jesus se comportava, dizendo como eu e você devemos nos comportar. E aqui que o bicho pega, porque a gente tem aquele nosso lado lobo. Nós temos o nosso lado lobo. E o nosso lado lobo, ele gosta de falar alto, gosta de falar com raiva. Ele gosta muito. E aí então vem, olha, o versículo 2 e o versículo 3. Vamos lê-los. Vamos lá, ó. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Ok? Vamos lá então. Qual foi a primeira qualidade que apareceu aí? Humildade. A humildade. Está aqui, né? Está lá. Ó. A humildade foi a primeira qualidade. A humildade, ela é aquele sentimento, aquela atitude, aquele jeito de ser que faz com que eu e você ocupemos o lugar que nos é devido. Nós ocupamos o nosso lugar devido. Você lembra como você nasceu? Acho que não, né? Eu tentei lembrar, mas eu não consegui me lembrar, não. Do jeito que eu nasci. Né? Mas ao que tudo indica, que quando eu e você nascemos, nós nascemos sem dentes. Né?
É mais provável, tá? Também nós nascemos sem saber dizer uma única palavra. Aqui ninguém nasceu falando. Não é? Ô mãe, dá o peito que quero mamar. Ninguém nasceu falando isso. Ninguém. Ninguém mesmo. Não é? Também nós nascemos pelados. Pelados. Aqui ninguém já nasceu vestido. Não, ninguém. Então o que acontece? A nossa condição de nascimento indica a nossa pobreza total. Quando Jesus se fez carne, ele também nasceu sem um único dente. Ele também nasceu sem saber falar uma única palavra. E ele também nasceu pelado. E a maioria de nós nasceu careca. Um outro nasceu com cabelo, mas a maioria nasceu careca. Não é? E aí? Somos nós. Somos nós. A nossa condição de nascimento indica a nossa pobreza total. Nós nascemos com nada e dependendo de tudo. Dar banho, se limpar, comer, precisamos de tudo. Se vestir, proteção. Precisamos de tudo. E essa é a nossa condição diante de Deus. É que a gente cresce, a gente começa a ter dente, começa a ter cabelo, começa a falar, começa a andar, e a gente começa a se achar. Não é? Só que o que acontece? No fundo, a gente continua do mesmo jeito. Tanto é que se der um piripaque, vai de novo, vai pelado, não tem jeito, vai ficar tudo para trás. Até os dentes vão ficar para trás também. Não tem jeito, gente. É isso. Então, conforme nós vamos ganhando conhecimento, nós vamos esquecendo a nossa condição fundamental, que é a pobreza. O que é a humildade? A humildade é a gente reconhecer nosso lugar fundamental, o nosso ponto de partida, que é nós não somos nada e precisamos de tudo. Isso é humildade. Quando eu reconheço isso durante a vida, eu e você nos tornamos uma pessoa humilde. E ali, antes da gente ficar todo cheio de ira contra uma pessoa, com raiva do que ela fez, a gente olha para a nossa própria cara e pensa, mas eu já fiz coisa pior. Mas eu não sou nada, por que é que eu estou me achando mais e melhor do que tal pessoa? Por que eu estou me achando assim? Então o que acontece? A humildade nos coloca no nosso devido lugar. Esse sentimento, a humildade, é o mais puro sentimento de Jesus que ele nos ensina. Vocês já pararam para pensar que Jesus é Deus? E que quando ele se fez gente como a gente, ele deixou todo o seu poderio para trás? E assumiu a condição mais lascada que é a nossa? Já pensou nisso? Ele, com todo o poderio, com toda a força, com toda a inteligência, com toda o seu ser sublime, ele se esvaziou de todo o seu poder para ser igual a nós, igual até a morte. E que tipo de morte ele teve? Morte de cruz. Isso. Então o que acontece? Jesus, tendo tudo, se fez nada. A gente, sendo nada, quer ter tudo. Então é o oposto. Então o que acontece? O jeito de Jesus é humildade. E aí o discípulo, a discípula de Jesus, que quer se comportar como Jesus, ele precisa redescobrir o seu devido lugar. Humildade. Ok? Aí, qual foi a outra palavra que apareceu aí? Amáveis, né? Amáveis, pessoa dotada de amor. Pessoa dotada de amor. Pessoa que é capaz, sim, de sair do seu lugar para dar lugar ao outro.
Pessoa que é capaz de largar sua segurança para permitir que o outro esteja seguro. Pessoa que está com frio, encontra uma pessoa com mais frio e essa pessoa é capaz de tirar sua blusa e dar para aquela pessoa. Uma pessoa não sabe por que deu. E não sabe porque deu, porque o que está como pano de fundo é a atitude do amor. A pessoa é uma pessoa amável. Uma pessoa amável. Então, a pessoa que é capaz de transportar o amor. Isso é o amável. Aquele que transporta o amor. O cristão, então, vai ser alguém que vai lutar por transportar dentro de si o amor. E o amor dentro de si não fica dentro de si, ele sai para fora. Ele se manifesta em ato, em ação, em prática. Em prática. O amor. E como que é difícil amar aquela pessoa que nos irrita? E como que é difícil a gente amar aquela pessoa que nos provoca? São Francisco de Assis tinha nojo, ojeriza, nojo, asco de leproso, de leprosa. Tinha nojo de leprosos e leprosas. Morria de nojo. Um dia, ele já convertido ao Evangelho, estava seguindo o caminho, a trilha, e adivinha quem vem do lado de lá da trilha? Exatamente, um leproso. Qual foi o desejo dele? Ir para o mato ou voltar para trás? Esse foi o desejo. Mas ele lembrando que Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, eu preciso ficar no caminho. E ele fica no caminho. Quando ele encontra com o leproso, ele, ao olhar o leproso, ele viu no leproso as feições de Jesus crucificado. Jesus tem o quê? Chagas. Os leprosos têm o quê? Muitas chagas. Ao olhar para o leproso, ele viu no leproso o jeito de Jesus. E o que ele fez? Ele abraçou o leproso e beijou os pés do leproso, porque viu nele a presença real de Jesus. Real na forma espiritual, na forma simbólica. Ele viu. E aí, São Francisco, quando escreve seu testamento, na realidade ele dita o seu testamento, né? E ele, ao ditar o testamento, ele fala que quando ele encontrou o leproso, aquilo que lhe era amargo tornou-se doce. Aquilo que me era amargo tornou-se doce. Francisco, ele já tinha entendido, né? Que era Jesus nele que reconheceu Jesus no leproso. Era Jesus em mim que fez reconhecer Jesus em ti. Ele percebeu isso. E aí ele começou a perceber que o amor de Cristo estava começando a dominá-lo. Quando nós nos tornamos amáveis, é o amor de Cristo que nos domina. Então essa experiência aí que está aí. E agora, hein? Agora o bicho pega. Qual é a outra palavra que aparece? Quem é a pessoa paciente? É a pessoa que porta a paz. É a pessoa que tem paz diante do outro. É a pessoa com paz. Com paz. Vivenciando a dinâmica da paz. O paciente é alguém que tem o domínio da paz em si. É uma coisa que a gente pede tanto. Nós pedimos muito isso. Paciência. E a gente tem alguns ditados meio esquisitos, né? Eu queria ter a paciência de Jó.
Só que quando a gente lê o livro de Jó, pensa num cabo estressado. Se tinha uma coisa que Jó não tinha, adivinha o que era? Paciência. É que Jó teve tanto problema, e ele teve que aguentar os problemas dele, que a gente acha então que ele é modelo de paciência. Mas ele não é modelo de paciência. Mas é um cara legal, muito legal, o nosso amigo Jó. Paciência, então, aquela pessoa que porta a capacidade de paz, que sabe esperar o momento certo, que sabe controlar um pouco seus nervos diante da realidade. Paciente. Quando uma pessoa está doente, ela está no hospital, nós chamamos a pessoa de paciente. Alguns psicólogos de certas linhagens chamam os seus clientes de pacientes. E assim vai, os pacientes. O paciente é aquela pessoa doente e que suporta a doença que tem. Então ele tem paciência. Ele está esperando a cura. Espera, tem esperança. É paciente. Ok? Aí apareceu aqui suportar, né? Suportem-se uns aos outros no amor. E aí lembrar que suportar tem o sentido de aguentar, mas esse não é o... Esse também é. Mas quando nós falamos em aguentar, suportar significa, antes de tudo, dar suporte. Uma pessoa está mancando, eu vou ajudá-la a caminhar, eu dou o meu ombro, eu dou suporte para ela. E ao dar suporte para ela, ela divide o peso comigo, eu divido o peso com ela. Então isso é dar suporte, suportar. Suportar uns aos outros. Na vida da igreja, nós precisamos suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros diante das dificuldades que temos. Porque quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, a gente lembra que a gente nasceu totalmente frágil, dependendo de tudo. Só que quando crescemos, nós achamos que já não dependemos de tudo, mas a gente depende de tudo. E a prova é que quando a gente envelhece, não é? Eu quando era grandão, eu pegava a colher de sopa e colocava na boca do meu filho. Quando eu fico velhinho, uma outra pessoa pega a colher de sopa e coloca na minha boca. Porque eu não tenho firmeza mais para dar, para levar a sopa à minha própria boca. Fragilidade. Então eu preciso que alguém me suporte, me dê suporte. É preciso que nós nos suportemos uns aos outros. Mas o que a gente faz, por exemplo, com os nossos velhinhos, por exemplo? Não é? A nossa própria arquitetura de igreja, escadas, muitas escadas, não é? Portas pequenas, corredores estreitos. Uma pessoa com cadeira de roda, ela consegue chegar na nossa igreja, consegue entrar no banheiro, consegue entrar na porta principal da comunidade. Então, às vezes, a nossa própria arquitetura, ela impede, ela não dá suporte para aquele que precisa, para o nosso irmão e irmã. Então, é preciso que nós nos suportemos uns aos outros no amor. No amor. Mantenho entre vocês os laços de paz. Eu, que sou paciente, preciso manter o laço de paz com meus irmãos. Para isso é preciso respeito. Você fala uma coisa e eu discordo daquilo que você fala, eu posso discordar de você sem te xingar. Eu posso discordar de você sem eu mandar você ir para Cuba. Eu posso.
discordar de você, sem te agredir, sem te desejar a morte, sem xingar o outro, sem... Não, gente, nós podemos fazer isso de boa. De boa, de boa, de boa. Nós podemos fazer isso. De boa. Isso. E com isso a gente vai vivenciando, né, essa possibilidade. Manter os laços de paz. A comunidade, elas são escolas de paz. São escolas de paz. Só que nós perdemos um pouco a nossa capacidade de ensinar isso. Nós precisamos recuperar essa capacidade. Escolas de paz. Não é? A comunidade geralmente leva as pessoas a serem mais concordes, respeitosas, a linguinha um pouco mais limpinha, a boquinha mais limpinha. A comunidade faz isso. A gente começa a achar muito palavrão feio e vai. Então a gente vai sendo moldado pela paz na vida da comunidade. Não é? Não é? Então a gente vai vivendo isso. Para conservar o quê? A unidade do... Isso quer dizer que o nosso espírito tem que ser iluminado pelo Espírito de Jesus. A unidade do espírito. Ter um só coração e uma só alma. A unidade do espírito. Sermos unidos no espírito significa que o Espírito de Jesus é ele quem nos consolida. Ele que nos consolida. Ok? Agora vamos lá, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui eu sempre acho muito importante isso, tá? Muito importante. Eu acho horroroso, eu acho um dos maiores pecados contra o Cristo quando as igrejas rebatizam pessoas que já são batizadas. Isso eu acho uma das coisas mais horrorosas. E tem muitas igrejas que seriam boas se não fizessem essa blasfêmia, esse sacrilégio, de você pegar uma pessoa que já foi inserida em nome do Pai e do Espírito Santo, e você pega essa pessoa e você joga água nela, batizando-a, como se o batismo fosse para que a pessoa participasse da igreja. O batismo não é só para a igreja, é para a Trindade Santa. Nós somos imersos em Cristo na Trindade Divina. Na Trindade Divina. Então, assim, é muito feio quando a gente vê as igrejas que não respeitam o um só batismo. É muito feio isso. Não respeitar. Não existe mais batismos, existe um só batismo. Por isso, por exemplo, nós católicos, se chega uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa outra igreja, então ela foi batizada legitimamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não rebatizamos a pessoa. Nós não rebatizamos. E quando nós suspeitamos que uma pessoa fora batizada, mas nós não temos certezas, nós fazemos o batismo sob condição. Que é assim: fulano, se você não foi batizado, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não foi batizado, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque pode ser que a pessoa foi batizada, então eu não estou batizando ela de novo. O que vale é sempre o primeiro batismo. Isso. Porque há um só batismo. E claro, é uma só esperança, é um só Senhor, é uma só fé, um só batismo. Só que, olha que interessante, vocês perceberam que apareceu amor, fé e esperança? São as chamadas virtudes teologais, que é o quê? Aquela virtude que nos liga diretamente a Deus. A fé, a esperança e o amor. Então aqui presente, ó. Gente, isso é Paulo. Cheiro de Paulo. Aqui está exalando o perfume de Paulo. Aqui é Paulo nos falando. Tá? Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e que age por meio de todos e está presente em o Pai. O Pai. Então,
O Pai é um. O Pai, ele é um, não há outro. Ele é o sentido que Cristo nos mostrou. Ele é o sentido que Cristo está agora nos enviando para Ele. Jesus é o caminho que leva ao Pai, o Pai de todos. Então vejam, Jesus, o Espírito e o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Fé, esperança e amor. Então Paulo está colocando aqui novamente tudo aquilo que é a base do que ele já falou. Então aqui é colocado. Não é bonitinho? É bonito. Olha lá. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Então, olha, Cristo, ele derrama a sua graça em nós de diversas formas diferentes, na medida que ele quis. A um dá poder de cantar bem cantado, o outro dá poder de tocar bem tocado. O outro sabe fazer tal coisa, mas a vozinha dele, cantando, é uma gralhinha, é uma taquara rachadinha. Tudo bem, não é? Por quê? Porque ele distribuiu seus dons de acordo com sua vontade. Tá? Por isso diz a Escritura, subiu às alturas levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Distribuiu dons. Os dons não são qualidades nossas. Os dons são qualidades que Ele nos dá. Não é nossa, mas Ele nos deu, nos transmitiu. Certo? Então, o dom, se eu não cultivo no amor, eu perco o dom que eu tenho. Uma pessoa que recebe o dom de cantar, se ela não canta, ela vai perder com o passar do tempo a sua capacidade de cantar e encantar. Deus me deu o dom de tocar um instrumento musical. Eu vou tocar esse instrumento musical. Se eu chego num momento de minha vida, eu paro de tocar, eu vou perdendo a habilidade de tocar violão. Já não vou tocar mais do jeito que eu tocava e até que eu paro de tocar. E assim com tudo na vida da gente. Então o dom, ele precisa ser trabalhado, precisa ser vivenciado. O dom é presente de Deus. Que quer dizer subiu? Apareceu, subiu às alturas. Que quer dizer subiu? Paulo vai explicar para a gente. Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Você sabe qual é o lugar mais baixo da terra? Exatamente errada. Aproveitando para brincar. O coração humano. Jesus desceu às profundezas do coração humano. O coração humano é o que há de mais profundo. E é ele que pode lançar alguém ao céu ou àquilo que tu disseste, ao inferno. Então, Jesus desceu à profundeza dos nossos corações. Desceu, certo? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Perceberam que os céus aqui estão no plural? Não é? Está no plural? Não é o céu, mas os céus. Não é? Na visão judaica, o céu tem várias camadas, até porque Deus não pode habitar num local tão pequeno quanto o céu, tem que ter mais. Porque Ele está em tudo. Não é? E aí, então, o céu é no plural. E no plural, a palavra céu, no hebraico, significa águas, plural, águas de cima. Águas de cima. Da mesma maneira que o mar é azul, eles, quando olhavam para o céu e veem o céu azul, eles achavam que esse azul do céu era água. Era água. Então eles falavam, como chove, a chuva vem do céu, então eles achavam que Deus mandava essas águas do céu caindo na terra. Então, por isso a palavra água é a palavra maim em hebraico. Mas a palavra céus, águas de cima, é shamaim.
Então, chamai as águas. Chamai as águas do céu, as águas de cima. Então, vai estar no plural, por causa da palavra águas, tá bom? Muito bem. Para plenificar o universo. Plenificar, para tornar o universo pleno. Porque, de certa maneira, o universo ainda está em construção pelo Pai. Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Aí vem aquela pergunta clássica: você acha que Deus já parou para descansar? A nossa resposta vai ser: não. Jesus falou: meu Pai trabalha sempre, e eu também sempre trabalho. Meu Pai trabalha sempre. Então o Pai não parou para descansar. Jesus não parou para descansar. Continua o trabalho, continua a obra da criação. Continua a obra da criação na vida da gente. Versículo 11 do capítulo 4. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Então aqui é muito interessante que quando se coloca apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, está se indicando os ministérios dessa época. Os ministérios, como que se entendiam os ministérios neste tempo, no começo da igreja. Então, claro, ainda os apóstolos, alguns deles estão vivos. Então, há o ministério dos apóstolos, que é somente deles, nesse sentido. Mas também há o ministério dos profetas, que são mais ou menos como que conselheiros da comunidade. São pessoas que apontam o caminho de Cristo. São pessoas que apontam como que a igreja deve seguir o Cristo. Então, há um ministério específico, que é o ministério dos apóstolos. Também nós temos, nesse tempo, o ministério dos apóstolos, ministério dos profetas, que eu queria dizer, né? Também temos aqui nesse momento o ministério dos evangelistas, que são mais ou menos como que aqueles missionários que vão antecipando a evangelização numa comunidade. Então eles vão, evangelizam a comunidade, vão estruturando os primeiros passos da comunidade, tá? E eles funcionam como que os grandes pregadores da comunidade. Há também o ministério dos pastores. O ministério dos pastores são como que coordenadores de comunidade, organizadores da igreja. E também há o ministério dos mestres, que são como que catequistas e catequetas da comunidade, a missão de pegar a pessoa e fazer um grande processo catequético para que a pessoa, ela de fato, se revista de Cristo Jesus. Pois bem, versículo 12. Assim, ele preparou para os cristãos, ou melhor, assim ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser homem perfeito, que na maturidade do seu desenvolvimento é a plenitude de Cristo. Versículo importante. E aqui, nesse texto, né, nós temos então, primeira coisa, a ideia de corpo. Novamente é retomada a ideia de corpo, a igreja como um corpo, né? E aqui é sempre importante lembrar que a cabeça do corpo é o Cristo. O Cristo é a cabeça do corpo. E assim o que acontece? Toda a comunidade, toda a igreja, ela deve então partir do princípio que é o pensamento de Cristo, a cabeça de Jesus. O pensamento de Cristo. Então, de tal maneira que, unidos os membros, apesar de sua diferença, nós, quando temos a mentalidade de Cristo, nós nos aproximamos da perfeição, que é tida a partir do conhecimento do Filho de Deus. A partir da mentalidade de Cristo, nós nos aproximamos da perfeição que é o próprio Cristo. Lembrando que o Cristo é o modelo que o Pai nos deu. E lembrando que nós fomos predestinados a sermos filhos adotivos de Deus
em Jesus Cristo. Porque ele, Jesus, é o modelo. O Pai cria olhando para o Cristo. O Cristo é apresentado para nós como modelo. E por isso, ele é o modelo de perfeição. E quando nós pensamos a partir de Cristo, quando a nossa mentalidade ela se adapta e ela parte de Jesus, a nossa mentalidade ela vai se assemelhando à mentalidade de Jesus, nós vamos então nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando imagens de Cristo. E assim nós vamos vivenciando no nosso desenvolvimento uma plenificação, um aperfeiçoamento. Nós vamos sendo, novamente o conceito, nós vamos sendo cristificados. E assim, um dia nós seremos semelhantes a Cristo. Como diz lá o apóstolo João na sua primeira carta, nós seremos semelhantes a Cristo, pois nós o veremos tal como ele é. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, mas nós estamos em aperfeiçoamento. E quando nós partimos da mentalidade de Cristo, quando nós vamos abandonando nossa mentalidade para assumir a mentalidade de Cristo, nós vamos então nos tornando semelhantes a Ele. Versículo 14 em diante. Então, já não seremos crianças jogados pelas ondas e levados para cá e para lá, por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Bem, aqui é claro, né? Está se usando a imagem de criança como a imagem de alguém que depende do mundo adulto. Não é? E da mesma maneira que nós pegamos a criança no colo e levamos para lá, levamos para cá, quando nós não temos a mentalidade de Cristo, quando nós não assumimos a mentalidade de Cristo, quando Cristo não é a nossa cabeça, quando ele não é a nossa cabeça, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, o que explica tanta gente que está perdida no caminho. Tanta gente perdida no caminho. O exemplo que eu sempre gosto de dar, né, nesses últimos tempos, né, a questão do cristão cheio de ódio. Então, o cristão com aquele discurso de ódio, apontando o dedo na cara dos outros, sempre condenando os outros, sempre manifestando ódio ao outro, sempre distratando o outro, não respeitando o outro, passando por cima da opinião do outro, sem o mínimo de empatia, sem o mínimo de misericórdia, sem o mínimo de compaixão. É o exemplo da pessoa que ela foi levada pelo vento de uma doutrina e perdeu a sua humanidade, que é o que? Exatamente o jeito de ser de Jesus, porque Jesus é o mais humano. Então, muitas e muitas pessoas cristãs levadas, jogadas para lá e para cá pelos ventos das doutrinas humanas. Uma pena, mas é a realidade. Depois, gente, olha, versículo 15. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Ele organiza e dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações, que são os membros, e cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio do amor. Então, sempre lembrando, a cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Ele é que rege o todo. Ele que rege o todo. E na experiência de Cristo, o amor autêntico é realidade. Jesus é amor. Ele manifesta amor. Ele respira amor. Ele transpira amor. O jeito de ser dele é guiado pelo amor. Tudo que ele faz é baseado no amor. É baseado no amor. E assim, então, quando ele nos organiza como um corpo, né, ele sendo a cabeça, nós que somos os membros, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu carisma, cada um com o seu jeito de ser, nós vamos contribuindo para o bem do mundo, para o bem de todos, a partir da mentalidade de Cristo. A tal ponto que eu que sou membro e tenho uma mentalidade, porque
porque eu admiro o Cristo, porque eu estou apaixonado por ele, porque o jeito dele para mim é melhor, eu sou capaz de abandonar a minha mentalidade para ficar com a dele, que é a cabeça. E eu prefiro seguir a cabeça dele do que a minha própria cabeça. Isto é, apesar de eu ter tendências egoístas, apesar de eu ter momentos de ódio, eu quero superar esse ódio, eu quero abandonar os meus instintos egoístas para ficar com Cristo, porque Ele é o meu verdadeiro tesouro. E quando nós descobrimos um tesouro escondido no campo, a gente deixa tudo, vende tudo para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Quando nós descobrimos a pérola preciosa, nós abandonamos tudo, vendemos tudo, deixamos tudo para comprar aquela pérola. Eu que sou membro de Cristo, eu sou capaz de deixar o todo para ficar com Cristo. Porque Ele é quem dá o sentido a todas as coisas. E assim, toda a atividade dos membros da igreja vão se voltando para Cristo, que é o ponto de partida, o caminho e o nosso destino. Porque fomos predestinados a sermos filhos adotivos em Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer disso. Muito bem. O que fica então até agora? Fica então, nesse momento, até agora no capítulo 4, fica que o tema central é a unidade do corpo, com Cristo, cabeça, e unidade das pessoas entre si. A nossa unidade se dá em Cristo. Ele é a cabeça, ele é a mentalidade, e porque ele é a cabeça e é a mentalidade dele que conta, nós nos unimos, apesar de nossas diferenças. Apesar de nossas diferenças, nós somos capazes de abandonar nossas diferenças para ficar com Cristo. Nós somos capazes de superar, melhor dizendo, nossas diferenças para ficar com Cristo. E assim se faz o corpo. Membros diferentes, Cristo, cabeça. Aqui também vai aparecer 7 elementos que estimulam a unidade. Entre os 7 elementos nós temos a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito Santo nesse texto. Então isso é muito legal. Depois, olha, também aparecem nos primeiros 6 versículos, aparecem as 3 virtudes teologais, as 3 virtudes principais. O amor, a esperança e a fé. Lembrando que virtudes teologais são aquelas virtudes que nos ligam diretamente a Deus. Quando nós vivemos essas atitudes, nós estamos nos ligando diretamente a Deus. O amor, a esperança e a fé. Pois bem, o pedido feito é realista. Paulo é muito realista, né? Suportar-se mutuamente no amor. Com 3 qualidades do amor: humildade, amabilidade e paciência. E vimos também uma amostragem dos ministérios da igreja. Lá os apóstolos, os profetas, e aí vai os outros ministérios, tá? Então nós vemos os primeiros ministérios da igreja nessa caminhada. Muito bem, versículo 17. Versículo 17. No versículo 17, temos assim: portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês, não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. Versículo 18. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Versículo 19. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Aqui novamente tem uma questão, então, a questão dos pagãos. Lembrando que a comunidade de Éfeso, ela tem parte dela gente que veio do judaísmo, e parte dela gente que veio do paganismo. E lembrando que, como um todo, o Império Romano impõe o seu jeito de fazer a paz, a Pax Romana, que é uma paz feita pela violência e pela submissão dos mais frágeis. Então, lembrando que, por exemplo, a mulher, ela, por lei, ela é vista como inferior ao homem naquele tempo.
visto como inferior ao homem. E por isso, então, a mulher ela tem que se submeter ao homem. E se a religião não prega isso, a religião é proibida no Império Romano. Veja, a comunidade cristã, ela prega que homem e mulher são iguais, porque são filhos de Deus, porque foram predestinados a serem filhos e filhas adotivos em Jesus Cristo. Então a comunidade prega a igualdade, prega a semelhança, prega a vida. Então isso está colocado. Isso está colocado. E aí o que acontece? No paganismo, além do seu politeísmo, os seus vários deuses, nós encontramos deuses que são maiores e deuses que são menores. E os menores têm que se submeter aos maiores. Assim, também na sociedade, as pessoas mais frágeis são subjugadas pelos mais fortes. E isso é visto com naturalidade pelo Império Romano. Isso é visto com naturalidade. E por isso, então, a comunidade ela está quebrando com essas normas do império, promovendo a igualdade entre as pessoas, apesar de suas diferenças. Todo membro, apesar de sua diferença, é importante no conjunto que é o corpo, desde que o Cristo seja a cabeça. Como a comunidade está assumindo Cristo como cabeça, os seus membros, apesar de diferentes, gregos e judeus, homens e mulheres, livres ou escravos, são iguais, apesar de suas diferenças. São iguais. E isso o Império não aceitava, o Império ficava contra esse tipo de pregação, o Império voltou o seu olhar contra a comunidade. Outra coisa, quem vem para a comunidade traz consigo o seu jeito de ser. E na comunidade, o cristão, a cristã que se converteu, vai precisar de um processo de, entre aspas, de purificação. Quem veio do paganismo trouxe na sua vida a prática cultural, religiosa do Império Romano. Assim, o que acontece? Por exemplo, o Império Romano promovia grandes festas onde as imoralidades sexuais eram vivenciadas. Orgias e todas as outras formas de práticas sexuais. As práticas alimentares, nas festas se comia. Tinha um grande vaso chamado vomitórios. A pessoa pegava lá, vomitava o que comeu e voltava lá para as mesas para continuar comendo. Então você tem várias práticas que contradizem a experiência da fé cristã. E assim, então, o que acontece? Paulo está dizendo para os pagãos que agora estão na comunidade, olha, não vamos continuar fazendo o que os pagãos fazem lá fora. Porque a mente deles é vazia. Por que vazia? Porque a cabeça deles não é Cristo. Agora, aqui na comunidade, nossa cabeça é Cristo. E se nossa cabeça é Cristo, nossa mente não é vazia. Né? Nós nos preenchemos com o pensamento, com o jeito de ser de Cristo. Então está dizendo isso, olha, não vivam como os pagãos lá fora, porque Cristo é nossa cabeça. Lá fora, a mente deles é vazia. Eles vivem longe de Deus, vivem muito longe de Deus, e o seu coração está endurecido, por isso eles vivem na ignorância. Eles perderam a sensibilidade, eles acabam vivendo a libertinagem, que é uma liberdade sem bom senso. A libertinagem é a vivência da liberdade sem o bom senso. E assim eles se entregaram a todo tipo de imoralidade. Então, esses versículos apontam nessa direção para a comunidade cristã. Muito bem, pessoal. Versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo. Se é que, de fato, vocês lhe deram ouvidos, e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como um homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência,
e se revistam do homem novo criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Aqui talvez seja o auge desse momento na carta, onde Paulo deixa claramente que, olha, na comunidade nós aprendemos a conhecer o Cristo. E nós aprendemos na comunidade a assumir Cristo como nossa mentalidade. Assim, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser se assemelha ao comportamento e ao jeito de ser de Jesus Cristo. Se isso for verdade, e Paulo está falando, se é que isso é verdade, se isso for verdade, que nós assumimos a mentalidade de Cristo, isto é, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de se comportar, se nós assumimos o jeito dele, nós deixamos de lado, deixamos de viver, deixamos de ser a mulher velha, o homem velho, e passamos por uma transformação da nossa inteligência espiritual. O nosso espírito se renova, o nosso jeito de ser se renova, porque é o jeito de ser de Cristo, porque é o jeito de ser dele, é o jeito de pensar dele, é o jeito de agir dele. E assim nós nos revestimos do homem novo. Lembrando que as vestes na Bíblia é símbolo da identidade. A nossa identidade passa a ser o jeito de Jesus, o jeito de ser de Jesus. E isso é viver a santidade. O que é ser santo? Ser santo é viver como Jesus viveu. Isso é ser santo no nosso caminho. Muito bem. Versículo 25 e diante. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se vocês estão com raiva, não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos, em algo útil, e tenha, assim, o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Está dizendo que eu e você, ao assumir o jeito de ser de Jesus, nós vamos viver na prática, vamos nos comportar na prática como Jesus se comportou. E aí Paulo, nesse texto, ele dá caminhos práticos para a gente. E Paulo dá exemplos muito práticos para isso. Paulo está dizendo, olha, se vocês estão com raiva, não deixa a raiva falar mais alto. Se aquiete, vai para um cantinho, espere esfriar a cabeça para não pecar, não pequem. Que o sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Que a gente não vai dormir cheio de ódio, cheio de raiva do outro. Que a gente possa ter tirado isso do coração. Não é? Às vezes a gente fala para os casais, né? Olha, vocês são casais, não vão dormir um magoado com o outro. Antes de dormir, conversem, coloque as coisas em pratos limpos, tá bom? Vão conversar, dialogam, manifestem o perdão, o desejo de caminhar juntos, se abracem, vão dormir em paz, vão dormir bem. Que o sol, então, não se ponha sobre o ressentimento de vocês. E aí, olha, não dê ocasião ao diabo. A coisa prática. Quem roubava, não roube mais. Simples assim. Se ocupe, trabalhe. Então, o trabalho é algo importante para nós que somos cristãos e cristãs. E por quê? Porque Jesus trabalhou. Simplesmente por isso. Porque Jesus trabalhava, eu que o sigo, eu que me inspiro nele, vou trabalhar também. Porque isso é bom. Isso é bom. E que a nossa palavra seja palavra boa. Digam, boa palavra, bênção. Boa palavra, bênção. Palavra boa, bem dizer, dizer bem. Digam boa palavra, que a nossa palavra seja a palavra de Jesus. Então, olha, boa palavra, bênção. Boa palavra, a bênção. Não é?
E isso é legal. E isso é muito bom. A bênção. Exatamente a palavra que sairia da boca de Jesus. Jesus falaria mal ou falaria bem? Falaria bem. Nós não temos dúvida disso. E se eu quero me comportar como ele, eu vou fazer um esforço. Nem sempre vou conseguir, mas eu vou me esforçar por falar bem. Uma boa palavra. E aí o exemplo que, quando eu olhei para o microfone já era tarde, o exemplo que eu ia dar para vocês é aquilo lá. Uma pessoa, ela foi traída pelo companheiro, traída pela companheira. Essa pessoa chega para mim e fala assim: olha, puxa, a minha esposa, o meu esposo me traiu. Aí eu, sabe o que? Aí, não é? Vou falar para ela: chifra ele também. Mete o chifre nele, devolva o chifre. Isso não é palavra boa. Não é palavra boa. Mas para grande parte das pessoas vai ser essa palavra que vai ser dada. Vai ser essa palavra. Não, mas temos que dar a palavra boa. O que será que Jesus falaria nessa situação? Primeira coisa, não se rebaixe no nível dele. Não se rebaixe no nível dela. Você pode construir um outro caminho. Um outro caminho. Você pode viver diferente de tudo isso. Vamos apontar outro caminho, vamos apontar vida. Mas não se rebaixar no mesmo nível. Nós temos como oferecer uma resposta, uma palavra boa. Nós temos como oferecer isso. Não entristeçam o Espírito Santo, com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês, lá vem a lista, afastem de vocês o quê? Qualquer aspereza. Qual é o sinônimo de aspereza? Grossura. Grossura. Ser grosso. Não é? Ou bem, você já fez tal coisa? Não é? Ou bem, como que faz essa conta? Larga de ser burra. Ou bem, você poderia me ajudar a colocar esse botão na minha camisa? Mas você não presta para nada mesmo, hein? Né? A grossura, a aspereza, que tantos de nós já estamos tão acostumados com ela, com a aspereza, não é? Desdém. Desdém. Qual seria uma tradução boa para desdém? Desprezo, indiferença, tratar com desdém. Tratar com desdém. Né? Raiva! Essa a gente sabe de cara. Gritaria. Olha o que o apóstolo está dizendo: afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Ser como Cristo. Ser como Jesus. As comunidades cristãs são um espaço alternativo em que se sonha, se gera e se vive o novo. O homem novo, em todas as formas de relação. Por isso, por outras palavras, é ser gente nova, pessoa, homem novo, mulher nova. As recomendações dessa passagem vão nessa direção, mostrando que a nova realidade, participar da comunidade cristã, não deverá ter nada em comum com o passado de injustiça e de relações desiguais. Não pode repetir as relações de antes, senão perderia completamente a sua razão de ser. Não é legal? Então, finalizando, basicamente o quê? Paulo, ele está repetindo tudo o que já disse. Sempre com aquela ideia: Jesus é o centro, ele é o modelo,
E se ele é o centro e ele é o modelo, nós devemos nos inspirar nele, nós devemos segui-lo, devemos nos comportar como ele se comportou. Nesse sentido, tá? Jesus é modelo, e com isso o que acontece? A pessoa na comunidade, ela deve se esforçar por seguir esse modelo. E para isso a gente precisa investir num novo comportamento, num novo jeito de se comportar, que é o jeito sempre antigo, que nossos avós falavam: respeite os mais velhos, fale com educação, não fale palavrão, se falar palavrão é sabão de coco na boca, seja honesto, não pegue aquilo que não é seu, se precisar de algo, peça, não pegue sem pedir. Todas aquelas regrinhas básicas que nós aprendemos é para viver em comunidade. Viver em comunidade. Ter paciência, conversar, respeitar. Né? Se você tiver com cabeça quente e for falar algo, deixe para amanhã, não fale de cabeça quente, porque sempre quando falamos de cabeça quente, nós machucaremos as pessoas. É inevitável. Muita gente pergunta para nós padres: e por que você prefere falar depois? Tem um problema, depois a gente conversa. O que é esse depois a gente conversa? Esfriar a cabeça. Porque se a gente falar na hora, a gente vai machucar as pessoas. E, gente, machuca. Machuca. Se deixar para falar na hora, machuca. A cabeça está quente? Vai sair alguma palavra horrorosa. Então, por isso, paciência. Vai com calma. Esfria a cabeça. É o jeito de Jesus. O jeito de Jesus. Tá? E assim a gente vai vivendo. Combinado? Muito bem. Chegamos ao finalmente. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levemos a paz de Cristo, tomemos um caldo gostoso e o Senhor nos acompanhe.